E se o vício não fosse o inimigo, mas o espelho? E se aquilo que você tenta destruir todos os dias fosse justamente o que tenta libertar algo dentro de você? Todd dizia que a escravidão mais cruel não é a do corpo, mas a da mente que acredita estar desperta. Cada impulso, cada desejo, cada fuga, tudo é parte de uma linguagem secreta que poucos ousam decifrar. O vício, no fundo, é apenas o código. Mas o que acontece quando alguém finalmente lê o que está escrito nele? Você já percebeu que quanto mais tenta se libertar, mais as correntes apertam? É como se algo invisível se alimentasse da sua resistência. Todd ensinava que o homem que luta contra a própria sombra acaba a fortalecendo. Há uma verdade que o mundo teme admitir. O vício não é uma prisão, é uma porta. Mas a maioria prefere permanecer na cela, acreditando que é o cárcere que lhes oferece segurança. O verdadeiro perigo está em abri-la. Imagine se aquilo que você chama de fraqueza for, na verdade, o sinal de um chamado antigo, um convite velado da sua própria alma. E se o desejo fosse apenas o eco de algo que o ser superior tenta lembrar? Todd sussurrava que todo vício é uma busca distorcida por lembrança divina, um reflexo da centelha perdida tentando retornar ao fogo original. Mas o que acontece quando a centelha desperta e reconhece o fogo que a criou? Há algo que ninguém lhe contou. A libertação não começa quando você vence o vício, mas quando você o compreende. A mente humana foi treinada para fugir da dor, mas Todd dizia que dentro dela está o mapa do retorno. A cada recaída, há um ensinamento. A cada noite em silêncio, uma chave. O segredo não é resistir, é traduzir. E quando essa tradução acontece, tudo muda. O que era prisão torna-se portal. Mas cuidado, o conhecimento que liberta também consome. Todd advertia: aquele que toca a verdade sem preparo queima como o ferro sob o sol. O que será revelado a seguir não é uma teoria, nem uma crença. É um espelho que mostrará o que você sempre soube, mas nunca quis admitir. Depois disso, nada será igual. Há um instante em que o ser humano percebe que já não está lutando contra algo fora de si, mas contra a própria sombra que o observa de dentro. É nesse ponto que o vício deixa de ser substância, hábito ou desejo e se torna espelho. Todd dizia que o homem não se vicia no prazer, mas na ilusão de controle. Ele acredita estar dominando algo, quando na verdade é o dominado. O vício é a máscara da mente tentando esconder o vazio que não consegue preencher. E o mais curioso é que esse vazio é sagrado. Aqueles que buscam se libertar pela força costumam se prender ainda mais. A resistência cria raízes invisíveis, amarrando o espírito àquilo que ele diz odiar. Todd chamava isso de corrente de luz invertida, quando o homem tenta fugir da dor e, sem perceber, a carrega consigo em cada pensamento. O vício é o eco desse movimento, o lembrete constante de que tudo o que é reprimido cresce nas sombras. Há um momento em que a mente tenta negociar com o abismo. Só mais uma vez, ela sussurra. É o pacto silencioso entre o eu que deseja viver e o eu que deseja desaparecer. Todd afirmava que todo vício é uma forma de suicídio lento, não do corpo, mas da consciência. A substância, o comportamento, o padrão, todos são apenas instrumentos usados pelo vazio para chamar a atenção. E esse chamado é o convite ao despertar. Quando o ser humano se vê nesse espelho, ele sente medo, porque não há mais inimigo para culpar. O vício, então, se revela como um mestre. Ele ensina, através da dor, o que o amor tentou ensinar em silêncio. E nesse paradoxo, Todd via a mais pura das verdades. Ninguém se liberta fugindo daquilo que o prende. A libertação só acontece quando se olha para o cárcere e se reconhece dentro dele. Você já sentiu que há algo em você que gosta do vício? Uma pequena voz que não quer curar-se porque teme o que virá depois? Todd dizia que essa voz não é o mal, mas a parte do ser que ainda não confia na luz.
Ela teme desaparecer, porque acredita que sua dor é sua identidade. Libertar-se, portanto, é morrer em partes e renascer em silêncio. Mas a morte da ilusão não é suave. Ela vem como tempestade. O corpo treme, a mente grita, o coração duvida. E é aí que o processo se inicia. O sofrimento, quando aceito sem fuga, se transforma em portal. É a travessia pela escuridão interior que desperta o olho de Thoth dentro do ser. O olhar que enxerga além da dor e compreende o propósito oculto por trás dela. O vício não é castigo, é bússola. Ele aponta para o ponto exato onde a alma foi ferida. Cada recaída é um lembrete. Ainda há algo não curado. Thoth ensinava que quando se abraça o vício com consciência, ele se dissolve. Porque o amor observado é o antídoto do medo. E quando o medo se dissolve, o ciclo se rompe. Mas poucos suportam esse olhar. A mente humana prefere a familiaridade da dor à incerteza da cura. Thoth chamava isso de prisão do conhecido. O homem se acomoda no sofrimento porque nele há previsibilidade. E o desconhecido, mesmo sendo liberdade, parece ameaça. Por isso muitos escolhem repetir o ciclo, não porque desejam o vício, mas porque temem o vazio que viria sem ele. Há algo profundamente humano em se perder. O erro, o descontrole, o arrependimento, todos são degraus da consciência tentando lembrar o caminho de volta. Thoth via beleza até no colapso, porque ele revelava a sinceridade da alma. Só cai quem tentou voar, e só tenta voar quem, em algum nível, lembra que nasceu com asas. Quando o homem compreende isso, o peso muda. O vício deixa de ser inimigo e se torna linguagem. Cada impulso é uma palavra do inconsciente tentando dizer, olhe para mim. E se o olhar for verdadeiro, o impulso perde força. Porque o vício não sobrevive à luz da atenção plena. Ele se alimenta do esquecimento. O caminho, então, não é resistir, mas lembrar. Lembrar quem você era antes da dor, antes do medo, antes do nome que deram ao seu fracasso. Thoth dizia que lembrar é o ato mais revolucionário do ser humano, porque ao lembrar, o homem quebra o feitiço do esquecimento, o mesmo feitiço que o mantém preso aos vícios da mente e da carne. O despertar começa nesse ponto sutil, onde a dor já não é vista como inimiga, mas como professora. E nesse reconhecimento, a energia muda. O que antes era prisão torna-se passagem. O que antes era ferida torna-se símbolo. Thoth afirmava que a ferida é a assinatura divina da alma, a prova de que ela encarnou para aprender através da experiência. Mas há uma etapa ainda mais profunda. Quando o homem compreende que não há nada fora dele a ser vencido, o vício se desfaz por falta de alimento. O fogo interno, antes consumido pelo desejo, se volta para o alto, e o mesmo impulso que o destruía começa a iluminá-lo. É a transmutação, o segredo que poucos alcançam porque poucos suportam o espelho. Então surge o silêncio, não o silêncio comum, mas o silêncio que respira. Thoth o chamava de o intervalo entre dois mundos. Nele, o homem entende que a verdadeira liberdade nunca foi parar de sentir, mas sentir tudo sem se perder. É nesse estado que o vício morre naturalmente, não por força, mas por clareza. E nesse instante, quando o ser olha para dentro e percebe que o cárcere sempre esteve aberto, algo se rompe para sempre. O homem retorna ao que sempre foi, e o vício se revela como o mensageiro que cumpriu sua missão. Mas a jornada ainda não terminou, porque o que vem depois da libertação é o que realmente define quem desperta e quem adormece novamente. Quando Thoth falava sobre o poder de reconhecer o vício, ele não se referia a algo moral ou religioso. Ele falava de energia, de frequência, de vibração. Dizia que o vício é o rastro de um circuito interrompido, uma corrente sagrada que perdeu sua direção original e começou a girar sobre si mesma, aprisionando o espírito dentro de um ciclo sem fim. A substância, a compulsão, o desejo são apenas manifestações externas dessa rotação interna. O homem sente prazer e culpa, êxtase e vazio,
mas não percebe que o verdadeiro campo de batalha não está no corpo, e sim no campo invisível da consciência. É ali que o vício nasce e morre. Há algo profundamente trágico e belo nessa espiral. Todd ensinava que cada ser humano é uma nota perdida da melodia universal, tentando reencontrar seu tom original. O vício é o som dissonante dessa busca, a alma tocando a mesma nota errada repetidas vezes, esperando que um dia ela volte a harmonizar-se com o todo. É por isso que o vício dói tanto, porque no fundo ele é uma tentativa de lembrar como era estar inteiro. Mas enquanto o homem tenta preencher o vazio com o mundo, ele se afasta do único espaço onde o vazio poderia ser curado, dentro de si. Todd dizia que o universo não castiga, ele repete lições. Cada vez que a alma evita o que precisa encarar, o universo traz o mesmo espelho com uma moldura diferente. O vício é esse espelho em sua forma mais implacável. Ele aparece em novas faces, em novos hábitos, mas sempre com o mesmo propósito: mostrar o ponto onde a consciência ainda se recusa a amar. E quando o amor não é reconhecido, o vício o imita, oferecendo prazer momentâneo como substituto da presença. O ser humano, em sua ingenuidade, acredita que controla o desejo. Mas Todd revelava que é o desejo que o controla. O vício é uma força antiga, não inimiga, mas selvagem. É o fogo original, esquecido e mal direcionado. O mesmo fogo que move o cosmos, que cria e destrói mundos, que desperta o pensamento e alimenta a carne. O problema nunca foi o fogo, foi o esquecimento do altar. O homem queimou tudo à sua volta, menos o que precisava ser purificado, a própria mente. E é aí que começa a revelação mais dolorosa. O vício é apenas um mestre disfarçado. Ele ensina o que o orgulho não quer ouvir, o que a razão não consegue compreender. Ele obriga o homem a se ajoelhar diante da própria sombra, até que o ego se quebre e o coração se renda. Todd chamava esse momento de o colapso dourado, o instante em que o sofrimento se transforma em ouro espiritual, em consciência pura. Mas para chegar a esse ponto, o homem precisa descer até o centro do próprio inferno. O vício é o guia nessa descida. Ele o conduz pelas galerias da mente, mostrando o que foi negado, esquecido, reprimido. Mostra memórias antigas, traumas adormecidos, promessas quebradas. Cada fissura do corpo é o reflexo de uma ferida emocional que nunca foi tocada. E cada recaída é o grito de uma parte da alma pedindo para ser vista. Todd dizia que o vício não é falta de força, é excesso de esquecimento. É a alma tentando se lembrar de quem é, mas usando o caminho errado. Há uma ironia profunda nisso. O mesmo impulso que o destrói é o que pode salvá-lo, se for redirecionado. Todd ensinava que o segredo da libertação não está em apagar o fogo, mas em reconsagrá-lo. O desejo, quando purificado pela consciência, se torna vontade divina. O impulso que buscava prazer se transforma em busca por propósito, e o homem que antes rastejava em busca de fuga, agora caminha ereto em direção à origem. Mas essa transmutação não acontece em um instante. É uma morte lenta e constante que se repete a cada dia, a cada escolha. O homem que desperta para essa verdade passa a viver entre dois mundos, o da carne e o do espírito. Sente o chamado da sombra, mas também a atração da luz. É nesse espaço entre extremos que o verdadeiro aprendizado acontece. Todd o chamava de a câmara do meio, onde a alma é testada em silêncio e cada decisão se torna um ritual. Você já sentiu como se estivesse sendo observado por algo maior quando cai em tentação? Como se houvesse um olhar silencioso dentro de você que tudo vê, mas nunca julga. Esse é o olhar de Todd. Ele não condena o erro, ele o usa como matéria-prima. Cada ato inconsciente é uma inscrição nova na tábua da consciência. E quando o homem finalmente se vê com clareza, o registro muda, porque a vergonha dá lugar à compreensão. Mas a mente humana não suporta tanta luz de uma vez. Por isso, ela se defende com distração, com culpa, com auto-engano. Todd dizia que a culpa é o vício mais perigoso de todos, porque disfarça-se de virtude.
Ela faz o homem acreditar que está pagando por seus erros, quando na verdade o mantém preso ao mesmo ciclo que os gerou. A culpa é o alimento da repetição, o perdão, o antídoto. Mas o verdadeiro perdão não é esquecimento, é lembrança sem dor, é olhar para o erro e ver ali o professor. Quando o ser começa a perdoar a si mesmo, o circuito energético muda. O corpo já não vibra em carência, mas em reconciliação. O prazer deixa de ser fuga e se torna celebração. E nesse ponto, o vício perde sentido, porque já não há mais nada a ser preenchido. O homem se torna inteiro, e o que é inteiro não precisa de muletas. Todd descrevia esse estado como a mente unificada, onde o eu e o todo se reconhecem como um só. Porém, chegar lá exige atravessar o deserto. O caminho é árido, solitário e cheio de miragens. O homem verá falsos mestres, falsas promessas, falsas curas. Verá a própria mente criando novos vícios com nomes mais nobres. Vício por espiritualidade, por pureza, por perfeição. Todd alertava: o ego se disfarça de luz quando teme morrer. E muitos, acreditando ter se libertado, apenas trocaram a prisão de ferro por uma prisão de ouro. O verdadeiro despertar não tem brilho. Ele é silencioso, cru, às vezes feio. É o momento em que o homem percebe que não há mais onde se esconder. Tudo o que resta é olhar. E nesse olhar, o fogo começa a se reorganizar. A energia antes dispersa se condensa, a consciência se expande, o corpo se torna templo. É quando o homem entende que o vício nunca foi o problema, mas o portal, que o que ele chamava de perdição era, na verdade, o caminho de volta. Todd dizia que a libertação acontece quando o homem reconhece o padrão, mas não se identifica mais com ele. Quando o desejo surge e ele o observa sem segui-lo. Quando a tentação aparece e ele a compreende sem ceder. Nesse momento, a energia é transmutada. O vício, sem resistência nem alimento, se dissolve naturalmente. Não há luta, há alquimia. E é nesse ponto que algo extraordinário começa a acontecer. A mesma força que o arrastava para baixo começa a elevá-lo. A intensidade que o destruía se torna fonte de criação. O impulso se transforma em inspiração. O fogo interno, agora redirecionado, reacende a mente e o coração. Todd dizia que esse é o renascimento da serpente, quando o veneno se torna remédio. Mas há um último teste. Quando o homem percebe que está livre, a mente tenta trazê-lo de volta, criando dúvidas sutis. E se você cair de novo? E se tudo isso for mentira? Todd advertia que o último inimigo do despertar é o medo da recaída, porque o medo, disfarçado de prudência, recria o ciclo. A verdadeira libertação não é nunca mais cair, é não se perder quando cai. É confiar que até a queda serve ao propósito maior. Nesse ponto, o homem não busca mais fugir do vício. Ele o observa com compaixão, como quem reconhece um velho mestre que cumpriu sua função. O impulso ainda pode surgir, mas não o domina. O desejo ainda pode chamar, mas já não comanda. E o silêncio interno se torna um novo lar. É quando o ser entende o que Todd quis dizer ao afirmar: o que escraviza o homem é o esquecimento da sua própria luz. Então, o ciclo termina. O homem que desceu ao inferno de si mesmo retorna com o fogo nas mãos. Já não teme o escuro, porque aprendeu que ele é apenas a luz esperando ser lembrada. E nesse estado, o vício desaparece não como inimigo vencido, mas como mestre honrado. A lição está completa. Mas o verdadeiro mistério começa agora, porque quando não há mais correntes, o que resta é o que o homem fará com sua liberdade. Quando o homem finalmente atravessa a superfície do próprio vício, ele descobre algo que ninguém o havia preparado para ver. O vício não estava ali para destruí-lo, mas para revelar-lhe o tamanho da sua sede por verdade. Todd dizia que a alma que desce ao abismo do desejo está, na verdade, em busca do sagrado perdido.
o eco de uma lembrança ancestral de união com o todo. A dor que nasce desse afastamento é o lembrete de que há algo dentro dele que ainda clama por casa. Por isso o vício não é punição, é saudade. É o grito do espírito que não suporta mais a separação de si mesmo. É por isso que muitos, mesmo após tentarem todos os caminhos, voltam sempre ao ponto de partida. Porque o vício não se desfaz pela força da vontade, mas pela entrega ao entendimento. Todd dizia que o homem só se liberta daquilo que compreende, e compreender não é justificar, é iluminar. Quando se traz consciência ao ato inconsciente, a energia muda de direção. O que antes era repetição se torna rito. O que antes era queda se torna iniciação. No silêncio das recaídas, há um código oculto. Cada queda carrega uma mensagem que não foi ouvida. Olhe para mim, não para o erro, dizia Todd. O erro é apenas o mensageiro. O homem moderno, escravo da pressa, não escuta. Ele corre para apagar o sintoma e ignora o chamado. Mas Todd sabia que os deuses falam através da dor, que cada fissura é um hieróglifo gravado na carne, esperando ser decifrado. E aquele que lê o próprio sofrimento como texto sagrado nunca mais sofre da mesma forma. A libertação não vem de fora, não vem de palavras, templos ou promessas. Ela nasce quando o homem reconhece que o mesmo fogo que o queima é o que o sustenta. Todd chamava isso de a arte de beber da própria chama. Significa encarar o desejo sem medo, deixá-lo atravessar o corpo e observar o que ele quer dizer. Não ceder a ele, nem lutar contra, apenas ver, porque o olhar consciente transforma. O desejo observado perde o domínio. A energia que o alimentava começa a retornar ao centro, mas o retorno não é suave. O homem sente o corpo pedir, a mente clamar, o sangue vibrar. O vício grita tentando sobreviver porque ele sabe que está morrendo. E é aí que muitos desistem. Todd advertia: o momento em que a sombra grita mais alto é o instante anterior à luz. É no auge da tentação que a transformação está mais próxima, porque quando a energia atinge o limite do caos, ela se reorganiza e o ser renasce diferente. Há quem confunda essa dor com castigo, mas Todd explicava que é o corpo se purificando, devolvendo o que não lhe pertence. Toda energia distorcida precisa sair antes que o templo possa ser reconstruído. Por isso, os que se libertam sentem o peso da travessia. Não é a dor que os destrói, é a resistência a aceitá-la. Quando o homem cessa de lutar contra o próprio fogo, ele descobre que o fogo também ilumina. A cada respiração consciente, o padrão se dissolve um pouco mais. O vício começa a parecer distante, como um sonho antigo. Mas não é esquecimento, é transmutação. A energia não se perde, ela muda de forma. O impulso antes direcionado para a fuga, agora é canalizado para a criação. O homem sente necessidade de expressar, de servir, de construir. E Todd dizia que esse é o sinal da verdadeira libertação, quando a mesma força que o arruinava agora se torna fonte de propósito. Nesse ponto, muitos sentem o retorno de algo que haviam esquecido, a pureza da presença. O simples fato de existir começa a ter sabor. O ar parece mais denso, o tempo mais lento. É como se o mundo inteiro estivesse sendo respirado por dentro. Todd chamava esse estado de memória da unidade. É quando a alma começa a recordar o que era ser uno com o todo, antes de se dividir em corpo, mente e desejo. E essa lembrança cura, porque o vício sempre foi apenas o sintoma do esquecimento. Mas o esquecimento é astuto. Ele retorna disfarçado, veste a voz da razão, sussurra: você está curado, agora não precisa mais cuidar de si. É assim que a mente tenta retomar o trono. Todd advertia que o despertar exige vigilância, não rigidez. A consciência deve permanecer aberta, atenta, silenciosa. O homem deve observar até mesmo sua própria pureza, para não se tornar escravo dela.
Porque quando a virtude é usada para alimentar o ego, ela vira novo vício. E aqui está o segredo que poucos entendem. A libertação verdadeira não é ausência de desejo, é liberdade dentro do desejo. É poder sentir tudo e não se perder em nada. O homem que tenta matar o desejo, mata também a força que o liga ao divino. Thoth dizia que o Criador é desejo em sua forma pura, o impulso de conhecer-se através da criação. O vício é esse mesmo impulso distorcido, voltado para o esquecimento. A cura, portanto, é reverter o fluxo, transformar o desejo de consumir no desejo de se conhecer. Cada vez que o homem escolhe consciência em vez de fuga, ele escreve um novo símbolo na própria alma. É assim que os deuses observam o progresso, não pelos rituais que faz, mas pela luz que ele acende em si. Thoth dizia que a verdadeira oferenda ao divino é o instante em que o homem recusa o esquecimento. E esse instante muda o destino de gerações inteiras, porque o despertar de um ser reverbera em toda a teia da criação. Nesse ponto da jornada, o homem percebe que o vício não o seguia, ele o guiava. Era o cão guardião da porta interior, o Cérbero simbólico que impede o ignorante de atravessar. Quando o buscador finalmente o encara sem medo, o guardião se transforma em guia. A sombra revela-se aliada e o portal se abre. Thoth dizia que esse é o verdadeiro início da liberdade, o momento em que o homem abraça sua própria escuridão sem se confundir com ela. Mas há um risco. A luz recém-descoberta pode embriagar. O homem, encantado com sua força, tenta iluminar o mundo antes de estabilizar a própria chama. Thoth advertia que o ego espiritual é mais perigoso que qualquer vício, porque ele faz o homem acreditar que é o autor da luz, quando na verdade é apenas o canal. O que foi conquistado pela entrega pode ser perdido pela arrogância. Por isso, o verdadeiro iniciado caminha em silêncio. Ele não proclama sua libertação, ele a vive, e é nesse silêncio que a sabedoria se instala. O homem começa a ver o mundo de outro modo. Percebe que todos estão, de alguma forma, lutando contra o mesmo esquecimento. Alguns através da substância, outros através do poder, do controle, da busca incessante por validação. Cada vício é uma forma de oração distorcida. Cada dependência, um grito de amor não compreendido. E quando ele reconhece isso, nasce a compaixão. A raiva dá lugar à compreensão, e a condenação se transforma em ajuda silenciosa. A compaixão é o selo da transformação. Thoth dizia que o homem verdadeiramente livre não é aquele que vence o vício, mas aquele que não vê mais vícios, apenas consciências em diferentes estágios de lembrança. Ele não julga, porque sabe que já foi cada um deles. Ele caminha leve, porque carrega em si o peso transformado em luz, e onde passa, desperta nos outros o mesmo chamado que um dia o salvou. Mas a travessia ainda não terminou. A libertação da mente é apenas o início, a libertação do coração é o ápice. O homem precisa perdoar profundamente, não apenas a si, mas a existência. Precisa aceitar que tudo aconteceu como devia, inclusive o erro. Precisa entender que sem o vício não haveria caminho e sem o abismo não haveria voo. Thoth dizia que o universo se revela por contraste. Só o que cai descobre o sabor de subir. Então o homem, já cansado de lutar, senta-se em silêncio. E pela primeira vez, não quer mudar nada, apenas observa. E nesse instante, o vício perde o último fio que o prendia à mente, porque o que o alimentava não era o desejo, mas a resistência a ele. Quando não há mais resistência, o ciclo termina. O fogo encontra seu centro. O homem encontra o olhar de Thoth dentro de si, o olho que tudo vê, mas nada deseja controlar. É nesse ponto que o espírito renasce, não como algo novo, mas como algo lembrado. O homem compreende que nunca esteve preso, apenas adormecido dentro de um sonho que o próprio medo construiu. O vício era o chamado para acordar, e quando ele desperta, percebe que o que buscava fora sempre esteve dentro. A prisão era apenas a moldura de um espelho que refletia sua própria luz. E Thoth dizia, quando o homem se torna consciente de que ele mesmo é o segredo, os deuses se calam. Porque o ensinamento termina quando o aluno descobre que o mestre sempre esteve em seu coração.
O vício cumpriu sua missão, a dor cumpriu sua promessa, o silêncio retorna, mas agora é um silêncio cheio de presença, o mesmo que havia antes da primeira queda. E nesse silêncio, algo sagrado acontece. O homem sente o universo respirando junto com ele. Não há mais separação entre o que ele é e o que o cerca. Cada batida do coração é uma oração viva. Cada pensamento é uma onda no oceano da consciência. Ele entende que nunca precisou fugir, lutar ou provar nada, porque o divino nunca o abandonou, apenas esperou que ele se lembrasse. É aqui que o verdadeiro caminho começa, porque a liberdade não é o fim da jornada, é o início da responsabilidade. O homem liberto agora carrega a chama que um dia quase o consumiu. E Thoth sussurra, usa-a para iluminar, não para queimar. Essa é a verdadeira alquimia, transformar dor em sabedoria, impulso em criação, vício em consciência. O homem que faz isso se torna templo vivo da verdade. Mas o universo, em sua perfeição, não permite descanso eterno. Ele testará novamente o coração do liberto, não para puni-lo, mas para confirmar a solidez da sua luz. O vício pode bater à porta outra vez, mas agora será recebido com serenidade. O homem sorrirá e dirá, obrigado, mestre, já aprendi. E o ciclo não recomeçará, porque onde há luz suficiente, as sombras se curvam. Há um ponto da jornada em que o homem descobre que a verdadeira escravidão nunca foi o vício, mas o esquecimento de quem ele é. Thoth dizia que o esquecimento é o véu mais denso do universo e que o homem, ao nascer, já chega envolto nele. O vício é apenas a tentativa desesperada de sentir, ainda que por breves instantes, o brilho dessa lembrança perdida. Por isso, o vício é também oração, distorcida, confusa, mas ainda assim uma súplica pela presença. É a alma pedindo em silêncio. Deixa-me lembrar, aqueles que ouvem esse chamado sem compreender, o confundem com necessidade, desejo, carência. Buscam o céu em substâncias, em pessoas, em conquistas. Mas Thoth ensinava que o que o homem busca fora é a lembrança do que ele já é por dentro. Nada que vem de fora sacia o ser que esqueceu sua origem, dizia ele, porque o infinito não se alimenta de finito. A alma, quando sente o gosto da matéria, entende que o prazer é real, mas impermanente. E essa impermanência é o gatilho da repetição, a busca por prolongar o que não pode durar. Cada repetição é um grito do espírito, tentando prolongar o instante em que sentiu, ainda que por um sopro, algo parecido com o divino. O problema é que, sem consciência, o homem tenta repetir o êxtase e não a presença. Ele busca o efeito, mas não a essência. O vício é a alma tentando tocar Deus por atalhos. E todo atalho, cedo ou tarde, leva ao mesmo ponto, o retorno ao caminho original, onde não há atalhos, apenas entendimento. Thoth descrevia o vício como um ciclo de alquimia interrompido. O fogo foi aceso, mas a substância não foi transmutada. O homem sente a energia subir, mas não sabe direcioná-la. Então ela o consome. É o fogo criativo queimando sem forma, o poder da vida sem consciência. O que o destrói é o mesmo que poderia elevá-lo, se fosse lapidado. Thoth dizia, a energia não conhece moral. Ela serve ao mestre que a entende e escraviza o ignorante que a teme. Por isso, quando o homem tenta vencer o vício apenas pela força, fracassa, porque luta contra uma parte de si. Ele tenta matar o fogo, quando deveria aprender a conversar com ele. O fogo só obedece ao olhar daquele que o compreende. O vício só se transforma diante da consciência plena. E consciência plena não é ausência de desejo, é presença total dentro dele. É poder dizer, eu te vejo e ainda assim não me confundo contigo. Thoth dizia que o segredo dos deuses está na observação, não no controle, não na repressão, mas no olhar que vê sem julgar. O que é visto com clareza perde o poder de dominar. Esse é o início da libertação, o momento em que o homem olha para o próprio abismo e percebe que o abismo também o observa. O vício, então, se torna espelho, e o reflexo não é o inimigo, é a face esquecida do divino dentro do humano. Nesse instante, algo começa a mudar. O corpo ainda pede, a mente ainda vacila, mas há uma nova presença ali.
um observador desperto, silencioso, paciente. Ele vê a dor sem fugir dela, vê o desejo sem condená-lo, e nesse ver, a energia se reorganiza. Porque o que mantém o ciclo vivo é a resistência. O homem, ao parar de lutar, para de alimentar o próprio cárcere. O que era prisão se torna passagem, mas a mente não se entrega facilmente. Ela tenta sabotar a consciência com ruído, com medo, com lembranças. Ela diz, você não vai conseguir. E cada vez que o homem acredita, o ciclo se reforça. Toth chamava isso de o feitiço do esquecimento, o encantamento que faz o ser acreditar que é menor do que realmente é. O antídoto, dizia ele, é o reconhecimento da própria divindade. Nenhuma corrente prende o homem que lembra o nome do seu espírito. E esse nome, segundo Toth, é o som silencioso que vibra no centro do peito quando a mente cessa. Quando o homem se senta em silêncio e ouve esse som interior, algo desperta. É como se uma lembrança antiga, anterior ao tempo, começasse a se mover dentro dele. Ele sente uma presença que não é pensamento, mas consciência pura. E essa presença é o que o vício tentou imitar por toda a vida. O prazer químico é apenas uma sombra pálida dessa plenitude viva. E quando o homem sente essa presença real, o vício perde o sentido, porque não há necessidade de fuga quando o lar é reencontrado. Toth dizia que o caminho do meio é o caminho dos sábios, nem fugir do prazer, nem ser escravo dele. O prazer, quando é fruto de presença, é divino. Quando é fuga da presença, é prisão. A diferença é sutil, mas define o destino de uma alma. Por isso, ele ensinava a transformar cada impulso em oração. Quando o desejo vier, dizia ele, não o rejeite. Aspire-o para o coração e o entregue à luz. Essa é a verdadeira alquimia, transformar impulso em consciência. Há, porém, um desafio. O homem precisa atravessar as vozes internas que o impedem de se reconciliar consigo. A culpa, o medo, o julgamento, todos se erguem como guardiões da porta. Toth ensinava que cada guardião é apenas o eco de uma crença antiga, gravada quando a alma ainda não sabia que era eterna. Nada em ti é inimigo, dizia ele. Até a escuridão serve ao despertar. O homem que entende isso começa a andar em paz, até dentro do próprio caos. E é nesse ponto que o universo muda de atitude. O que antes parecia obstáculo começa a cooperar. As pessoas, os eventos, os sinais, tudo se reorganiza em torno da nova vibração. Porque o universo responde à coerência interna. Quando o homem deixa de se ver como vítima, o cosmos deixa de tratá-lo como tal. Toth chamava isso de a lei do reflexo divino. O mundo é o espelho da consciência que o observa. A energia do vício, que antes se movia em círculos, começa a se elevar. Ela se transforma em força criadora. O homem começa a sonhar, a escrever, a ensinar, a amar de forma diferente. O fogo que o destruía agora o inspira. Ele entende, enfim, que nunca houve fogo bom ou mau, apenas fogo sem direção. E quando esse fogo é guiado pela consciência, tudo o que toca se ilumina. Mas há um segredo ainda mais profundo, que Toth reservava apenas aos iniciados. O vício é a lembrança distorcida do êxtase da alma antes de encarnar. A substância, o prazer, o ato compulsivo são tentativas de reviver a sensação da união com o todo. O homem busca o mesmo êxtase primordial, mas o busca em matéria densa. Por isso, o prazer sempre vem com dor, porque o corpo não foi feito para conter tamanha lembrança. A libertação, então, não é renunciar ao prazer, mas elevar sua vibração. Substituir o prazer que esgota pelo prazer que expande. O prazer que expande é aquele que nasce do servir, do criar, do contemplar. É o prazer que se multiplica, não o que consome. É o prazer do espírito lembrando-se de si mesmo. E quando o homem o encontra, não há mais recaídas, porque não há mais carência. O vazio foi preenchido com presença. O fogo voltou ao altar. O ciclo se fechou. Mas Toth dizia que mesmo o liberto precisa permanecer vigilante. Porque o universo, em seu jogo divino, sempre testará o equilíbrio do iniciado. Ele colocará o homem diante do espelho novamente, apenas para ver se ele ainda se reconhece. Não como punição, mas como confirmação.
Aquele que realmente se libertou não teme ser testado. Ele sorri diante do espelho, reconhece o reflexo e caminha. O segredo que liberta qualquer um do vício não está em resistir, nem em esquecer. Está em recordar o que o vício tentava mostrar desde o início. O ser humano não busca prazer, busca retorno, busca o lar que jamais deixou, mas que esqueceu. E quando ele lembra, tudo muda, porque o esquecimento se desfaz e a alma volta a cantar sua nota original. Todd dizia: o homem que lembra quem é não precisa mais ser salvo. Essa é a essência do ensinamento. O vício é o chamado, a queda é o portal, a dor é o mapa e a lembrança é a libertação. Tudo estava ali, escondido no mesmo ciclo que o homem tanto tentou quebrar. Ele não precisava destruí-lo, precisava compreendê-lo, porque quando se compreende, o ciclo se dissolve por falta de função. E é assim que termina um dos maiores mistérios da alma. A prisão nunca existiu, apenas o sonho de estar preso. Todd sorria ao dizer que o homem, ao buscar libertar-se do vício, acaba descobrindo que o vício era o mestre que o levaria até a liberdade. A mente não entende esse paradoxo, mas o coração reconhece, porque o coração é o único lugar onde o divino e o humano ainda se lembram de falar a mesma língua. Há verdades que não terminam quando são ditas, apenas começam a respirar dentro de quem as escuta. Todd ensinava que a palavra é um portal e que cada sílaba carrega uma vibração capaz de reabrir memórias esquecidas. Este momento é esse portal. O som se dissolve, o vídeo termina, mas algo invisível continua aceso. Porque o que foi dito não foi apenas ouvido, foi lembrado. O silêncio que vem depois é o verdadeiro mestre. É nele que as frases se tornam ecos e as imagens se transformam em símbolos. O vício, o espelho, a dor e a libertação agora se entrelaçam num único fio, costurando o tecido da consciência. O que parecia peso agora pulsa como presença, e aquilo que antes era fuga começa a revelar-se como retorno. Todd dizia que o homem desperto não precisa compreender tudo, apenas sentir a vibração do que é verdadeiro. E o verdadeiro não exige esforço, ele repousa, ele simplesmente é. Assim, talvez a libertação nunca tenha sido um evento, mas um estado, um lugar dentro do peito onde a busca cessa porque a lembrança voltou. O fogo que um dia te queimou agora ilumina o caminho de outros. A dor que te rasgou abriu espaço para o que é real florescer. O que parecia castigo era iniciação. O que parecia queda era rito. Cada vício, cada lágrima, cada noite escura foram degraus de uma escada invisível, levando ao mesmo ponto onde Todd espera, o centro do ser. Percebe? A libertação não veio quando o vício terminou, mas quando você o compreendeu, quando parou de lutar e começou a ver, porque o vício nunca quis te destruir, quis que você o escutasse. Ele gritava o mesmo que Todd sussurra agora: lembra-te de quem és. E ao lembrar, a corrente se quebra sozinha. A mente tenta entender, mas o coração já sabe. Ele reconhece a frequência antiga que vibra entre estas palavras. É o mesmo som que ecoava nos templos de Kem, quando os iniciados se ajoelhavam diante da luz dourada e ouviam Todd dizer: nenhum homem é escravo quando lembra o nome do próprio espírito. Esse nome é o som da tua respiração quando ela se torna consciente. O mundo lá fora continua igual, mas algo dentro de ti já mudou. As mesmas ruas, as mesmas vozes, mas tudo parece ter outra cor. Porque o olhar que agora observa é o mesmo que outrora dormia, e uma vez que desperta, não volta a fechar-se. A visão nunca mais será a mesma, porque a luz já se infiltrou nas frestas da sombra. Talvez você perceba isso nos detalhes. No instante em que o corpo respira sem pressa, ou quando o silêncio parece te olhar de volta. É ali que a transformação acontece, sem som, sem glória, sem plateia. Todd dizia que o verdadeiro milagre não é mudar o mundo, é lembrar-se do que sempre o moveu. A vida continuará testando-te. O vício pode chamar,
A mente pode duvidar, mas agora há um olhar desperto por trás de tudo, e esse olhar é a tua salvação. Ele vê o erro e sorri. Ele reconhece o impulso e o acolhe, porque compreendeu o mistério. Nada precisa ser combatido quando é abraçado pela consciência. O ciclo se fechou, mas a jornada é eterna. A cada amanhecer, a vida te convida a escolher de novo, esquecer ou lembrar, cair ou ascender, dormir ou permanecer desperto. E Thoth observa silencioso, não como juiz, mas como testemunha do teu próprio despertar. Não há fim aqui, há continuidade, há eco, há vibração. Há um campo sutil sendo aceso dentro de ti, o mesmo que vibra em cada estrela, em cada átomo, em cada pensamento que escolhe a luz ao invés da fuga. O que começou como luta, termina como oração. A partir deste instante, cada respiração pode ser uma oferenda, cada gesto, um rito, cada olhar, um lembrete de que o divino nunca te abandonou, apenas esperava que tu o reconhecesses dentro de ti. O vício cumpriu sua promessa, trouxe-te de volta para casa. E se agora algo dentro de ti silencia, não temas. É o espírito assentando-se no próprio trono. É a lembrança voltando ao lugar de onde nunca saiu. Thoth chamava isso de o repouso do fogo. Quando a chama finalmente entende que o altar é o coração, deixa essa chama guiar teus próximos passos. Que o que foi ouvido aqui continue trabalhando no invisível, moldando teus pensamentos, dissolvendo tuas culpas, despertando tua luz. E quando o mundo tentar te distrair novamente, lembra-te, o segredo não está no que você evita, mas no que você enxerga com amor. Agora, se este encontro tocou algo em ti, honra esse chamado. Partilha esta mensagem como quem acende uma tocha em outra mão. Deixa que outros também se lembrem. Escreve nos comentários o que despertou. Inscreve-te para continuar essa travessia, não por hábito, mas por propósito. Porque a jornada de Thoth não termina. Ela apenas muda de forma e continua através de ti. O que liberta o homem não é o fim da escuridão, mas o momento em que ele percebe que a luz sempre esteve ali. Thoth Jerhuti.